E aí, minha galera? Sei que vocês morrem de saudade quando eu não apareço ao vivo, né? Que eu tô ligada. Mas hoje eu tenho uma noticiazinha pra dar pra vocês. Calma, não é uma notícia ruim, não. É porque, no caso, o conteúdo do terceiro ano, ele no caso, tem uma parte que ele é revisional. Então, eu decidi de mandar para vocês o primeiro vídeo que vocês vão observar aí na postagem da Ida Classroom. É um vídeo que tem o nome do terceiro ano, uma aula feita, porque corresponde justamente a essa parte do conteúdo de vocês, da geografia das indústrias, a questão dos tigres asiáticos, que é muito importante vocês assistirem. Aí vocês vão ter lá os comentários do terceiro ano, mas não tem problema, que é justamente a mesma linguagem que eu tenho que debater com vocês. Aí, para não ter no caso, parar o nosso assunto, vocês devem assistir aquela aula que eu vou postar para vocês, Tigres Asiáticos, juntamente com essa, sobre a continuação da questão da geografia das indústrias, que vocês vão ter que acompanhar aí no G10, tá certo? E depois fazer as atividades correspondentes, beleza? Para que a gente não perca muito tempo repetindo o conteúdo de uma maneira geral e possa seguir mais adiante. Então, vamos embora, que hoje tem Rádio Bruna, talvez, mas quinta-feira a gente se encontra ao vivo, como vocês tanto amam. E vocês vão acompanhar essas aulas, obviamente, a partir do capítulo 10, que é na página 58, no G10, tá certo? Que é a nova geografia das indústrias. Então é por isso que eu vou mandar aquela aula. Oxente, você vai dizer assim, oxente, professora, a senhora vai mandar aquela aula que é a segunda aula, vou botar assim, a primeira que vai ser essa, que é justamente explicando, e a segunda que vocês já vão assistir, vai ter lá o que eu vou explicar para o terceiro ano, mas não tem problema, é vídeo meu, é minha autoria, mas é só para que vocês possam ficar entendidos, que a gente vai dar um ano que vem, obviamente vai revisar sobre os tigres asiáticos, então vai ser da mesma forma que está sendo com eles, vai ser com vocês, tá certo? Então vamos embora aí. Inicialmente, nesse vídeo, eu vou começar como se fosse de trás para frente. Então, vocês podem ir acompanhando aí a partir da página 61, que são justamente a questão da subordinação de capital entre os países, que é, no caso, Brasil, México e Argentina. Apesar de ser, por exemplo, digamos, uma das maiores potências aqui da América do Sul, ainda nós possuímos um processo de dependência econômica e tecnológica de muitos dos países. Apesar da gente ter uma autossuficiência aqui na América do Sul e na América Latina, do México, mas ainda tem uma subordinação dos Estados Unidos. O Brasil que tem ainda subordinação dos países da União Europeia e também nós vamos ter uma subordinação em relação aos Estados Unidos da América e uma dependência tecnológica da China de uma maneira geral. Atualmente, né, tem essa questão da China que pode prejudicar bastante, uma questão atualizada e que pode prejudicar bastante essa economia brasileira, é que o caso do lance lá do frango brasileiro que foi detectado com o Covid, né? Então, isso o que prejudica o Brasil, já pegando essa vibe atualizada. A China é o maior consumidor da carne de frango do nosso país. E nós temos uma relação comercial estabelecida com a China muito importante para o contexto econômico do nosso país. Então, é um pouquinho complicada essa situação no atual conjuntura do nosso país. Então, é importante o Brasil buscar essa melhoria, né, nesse produto, porque o mercado internacional é muito importante para o PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país em um ano. Então, vamos embora, né? Aí nós vamos ter esses 3 países latino-americanos promoveram ainda, vocês vão encontrar na página 61, lembre-se, estou começando de trás para frente, porque nessa segunda aula, que é o que eu vou mandar para vocês, é referente aos tigres asiáticos, porque nós vamos começar, no caso, com a América, depois vamos para a Ásia. Esses 3 países latino-americanos promoveram sua industrialização a partir da primeira metade do século XX, quando surgiram as primeiras grandes unidades fabris. Essas indústrias pioneiras desagregam a produção artesanal local, ao mesmo tempo que introduziram uma série de novos bens de consumo. A industrialização adquiriu um caráter manufatureiro local, substituindo as importações de bens de consumo provenientes da Europa. Ou seja, nós começamos a produzir aqui na América Latina de uma maneira tardia. Por isso que nós dizemos que o nosso processo de revolução industrial é tardia. Todo país que começa seu processo de revolução industrial tardia começou após o século XIX. Após o século XIX, os países
que tiveram seu processo de revolução bem depois da segunda revolução industrial dos países europeus, ele é considerado um país de revolução industrial tardia. Então, o Brasil ele tem um processo de revolução industrial tardia, bem como os países da América Latina. Por que, professora? Porque nós somos países ex-colônias de exploração. E por sermos países ex-colônias de exploração, nós tivemos um atraso no que diz respeito a criações de tecnologias e também na industrialização. Vale sempre salientar, beleza? Aí nós vamos ter que, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a expansão de empresas transnacionais. É óbvio, o que deu impulsionamento às indústrias, principalmente na América Latina, foram empresas de capitais estrangeiros, foi em busca de matéria-prima, mão de obra barata e também desqualificada, que as empresas começaram a adentrar nos territórios aqui latino-americanos, desde o México até o território aqui do sul da América do Sul. Então, todos esses países colônias, eles receberam um contingente gigantesco de empresas provenientes de outros países, como é o caso dos Estados Unidos e os países da União Europeia. Então, cada dia mais essas empresas transnacionais, elas estão adentrando, elas começaram a adentrar na nossa cultura. Isso começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e também bem depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países eles começaram a crescer cada dia mais no seu processo econômico, de uma maneira geral, tá certo? E, obviamente, os países subdesenvolvidos, cada dia mais, que vocês também vão perceber em tigres asiáticos, que os países subdesenvolvidos, eles também estão recebendo um certo contingente dessa questão de empresas transnacionais, principalmente eclodindo depois dos anos 90. Os anos 90, eles foram cruciais para as transformações econômicas, como a gente já debateu em nossas aulas, porque nos anos 90, nós estávamos já saindo do processo de Guerra Fria, já tínhamos tecnologias que foram associadas às guerras e começaram a chegar nas nossas casas. Então, tudo isso contribuiu para cada dia maior ascensão desse inserimento das empresas provenientes de outros países, que são chamadas de empresas transnacionais, né? Inclusive no México. O caso do México é bem interessante, né? México. Vou pegar aqui o caso do México. O México tem um tipo de empresas que só produzem produtos para os Estados Unidos. Digamos que o México seja um banheiro dos Estados Unidos. E um banheiro bem desqualificado, né? Infelizmente é um termo bem inadequado, né, para falar de outro país, mas é uma realidade. O México, ele foi considerado praticamente um banheiro dos Estados Unidos. Os dejetos, tudo que não presta, eles colocam no México. Apesar que foi importante para a questão de estabelecimento de mão de obra mexicana, a empregabilidade do povo mexicano. No México, os Estados Unidos instauraram, por exemplo, as empresas que nós chamamos de maquiladoras. O que são essas empresas maquiladoras? São empresas que são instaladas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Essas empresas maquiladoras são justamente em busca de matéria-prima e mão de obra mexicana, mas que o produto final é exportado para onde? Para o vizinho, muito perto. É uma vantagem econômica para os Estados Unidos estabelecer nessa fronteira essas empresas maquiladoras, que é justamente mão de obra barata, desqualificada, mão de obra jovem, de maneira geral, do México, mas produzindo praticamente internamente, né? Porque se fica fronteira com o Novo México, com o Texas, então isso faz com que a produção ela aumente e os custos eles sejam o quê? Sejam reduzidos e beneficie, obviamente, sempre, unilateralmente, ou seja, só de um lado, os Estados Unidos. Os cabos são mala, né? Os cabos são mala. A geopolítica desses países desenvolvidos ela é feita de maior maleza da face da terra, meu amigo. Os bichos são mala demais. Então, o caso do Brasil. O Brasil possui... Professora, uma pergunta. O Brasil possui empresa transnacional, uma transnacional muito conhecida, que o povo critica bastante, mas que começou a eclodir o seu processo econômico muito mais abrangente e foi justamente a Petrobras. A Petrobras é uma empresa transnacional. A Pemex, né, no México, juntamente com a Petrobras, elas são empresas transnacionais e de alto padrão, viu? Alto padrão. E por que, moleste, a gente paga tão caro pela gasolina e seus derivados do petróleo? Porque, meu amiguinho, é Brasil, né? A gente paga
caro por tudo, para viver, para morrer, para tudo. Tudo a gente paga um verdadeiro imposto, apesar da nossa autossuficiência na produção petrolífera através da Petrobras. O Brasil, inclusive, a Petrobras já financiou carros de Fórmula 1, viu? Pode pesquisar se você quiser, se você tiver uma curiosidade a mais, você pode pesquisar e ver que a tia não está mentindo, não. Tia nunca mente para vocês. Que a Petrobras já teve um processo de ascensão, principalmente nos anos 2000. Obviamente, devido a essa questão de latrocínio, né? Roubo, não, latrocínio não, né? Um nome, nem o termo jurídico que eu sei usar. Mas a questão dos roubos, a questão da corrupção fez com que a Petrobras ela caísse muito em relação às suas ações. No entanto, a Petrobras, nos anos 2000 até 2004, durante o governo de Lula, era uma das empresas mais lucrativas de investimentos no mundo inteiro, viu? Vale salientar. Então, nós vamos ter também nos anos 90. Nos anos 90, o mundo teve uma transformação caótica, principalmente o que nós já estudamos como as políticas que nós chamamos de políticas neoliberais. O que é neoliberal? Aqui faltou um i. O que é o neoliberalismo? Venda de empresas estatais, por exemplo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma política de privatarias que foi no governo, por exemplo, de FHC, Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente que foi antes do governo de Lula. Um dos projetos de privataria dos anos 90 que o Brasil passou foi justamente a venda de companhias muito importantes para recursos minerais internacionais, como, por exemplo, a CVRD. Companhia Vale do Rio Doce. Ela é a única companhia brasileira ela foi vendida, inclusive, para um grupo espanhol, que vocês podem acompanhar na página 62 já do livro de vocês, aí no G10. Ela é a única empresa responsável para a retirada de recursos minerais do nosso país. E ela pertence a um grupo espanhol. E por que foi implantada essa privataria? Com a perspectiva de investimentos em outras áreas, né? Mas investimentos quais foram esses? Não sei. Não observei tanta infraestrutura para ter vendido uma companhia tão rentável e tão importante como a CVRD, que foi criada justamente durante o governo de Getúlio Vargas. Vargas, que foi um presidente que evoluiu bastante nesse parque industrial brasileiro, implantando, por exemplo, a primeira siderúrgica nacional, que é a companhia siderúrgica nacional, a CSN, e também a companhia Vale do Rio Doce, que foi vendida no governo de Fernando Henrique Cardoso, essa política neoliberal do território brasileiro. E ela foi vendida no ano acho que foi de 99, para a companhia da Repsol, que é um grupo espanhol. Então, quem é responsável é transnacional da exploração dos recursos minerais brasileiros, né? Então, o nosso mercado ele é muito aberto para empresas transnacionais, de uma maneira geral, tá certo? Aí vocês vão observar aí também a questão da Argentina, né, na página 62, que tem aí, inclusive, o desenvolvimento socioeconômico, né, de exportações. Inclusive, a Argentina, gente, é o nosso maior parceiro comercial do Mercosul, viu? Então, é sempre importante a gente saber que nossas relações com a Argentina não só vão além do futebol, não, viu? Aquela competitividade. Em compensação, nós somos casados com a Argentina no que diz respeito à produção aeroespacial, petroquímica, mecânica, automobilística, naval. Nós temos verdadeiro casamento com nessa perspectiva, tá certo? Então, e também na produção de recursos, principalmente voltados à indústria. Então, a gente tem uma relação de troca muito importante com esse bloco econômico do Mercosul, que rege todos os países aqui da América do Sul, tá certo? Daí, na página 63, nós vamos ter uma coisa muito importante a ser estudada, que é justamente a sociedade pós-industrial, que transforma o mercado de trabalho, tá certo? Aí tem a sociedade pós-industrial transforma o mercado de trabalho. Por cerca de 200 anos, predominou no mundo a sociedade industrial. A maior parte dos empregos vinculava-se direta e indiretamente à indústria. Trabalho braçal nas fábricas era muito presente. Hoje em dia, braçalmente, alguém quer trabalhar. Se eu botar vocês com a enxada, o que é que vai acontecer? Basicamente nada. Oxe, professor, claro que vai.
Vai nada, meu amigo. Vocês estão acostumados a o quê? A mecanização, a informatização do processo. Vocês não estão acostumados com a questão do trabalho braçal. Então, isso é uma perspectiva que é da nossa geração, inclusive eu, né? A geração pensante, que está em busca, principalmente, da evolução do quê? Da questão do conhecimento de uma maneira geral. Então, essa geração, ela é uma geração high-tech, né? De elevada tecnologia, elevado padrão de qualidade, de tecnologia. E, obviamente, depois da segunda revolução industrial, isso acentuou-se, né? A competitividade. Professora, a gente em sala não tem competitividade, não. Não me engane, galera. Toda sociedade capitalista ela é competitiva. Vocês hoje são colegas de escola e se dão super bem. Professora, você está acirrando a gente a competitividade? Não, gente, é o mercado de trabalho que é competitivo. Vocês futuramente, vocês vão competir por uma vaga de emprego. É uma grande realidade. Vou citar exemplo do meu primo. Meu primo tem um grande amigo dele. Que terminou a escola com ele, que vai para a igreja com ele e tudo mais. O que aconteceu? Foi ele e o amigo dele para a AIC. Meu amigo, ele trancou a faculdade porque ele precisava trabalhar, estava trabalhando no mercadinho, para ajudar a família, fazia faculdade. E ele levou o colega dele que estava cursando a faculdade. Uma faculdade, inclusive, particular, e lá pública, enfim. Meu amigo levou esse amigo dizendo a ele que tinha vagas de emprego lá na AIC. O que aconteceu? Meu primo, ele para trabalhar, ele não estava mais cursando, ele trancou a faculdade. E o menino estava cursando. Quem levou a vaga? O amigo dele. Aí então ele deve ter deixado de ser amigo, né? Não deixou de ser amigo. Mas o que acontece? O mercado de trabalho, infelizmente, ele é competitivo. Talvez se ele não tivesse levado aquele amigo, ele tinha conseguido a vaga. Mas enfim, né? Conseguiu outro emprego, obviamente, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas infelizmente nós vivemos uma sociedade altamente competitiva e altamente mecanizada com as formas de trabalho, né? Hoje em dia, as novas profissões estão eclodindo, que tem inclusive na página 63 do livro de vocês, do G10, repito, acompanhe também pelo livro, se quem gostar de ler, acompanhar pelo livro. Vocês vão ter novas profissões, como por exemplo, web designs, segurança do trabalho, que é muito importante, técnicos em rede, de uma maneira geral, tudo isso favorecendo o que? A nossa terceira revolução industrial, que é a terceira revolução que Milton Santos, um geógrafo super importante da face da Terra, o geógrafo Milton Santos, vou até apagar esse esqueminha que não precisa vocês copiarem, que tem no livro de vocês, mas o geógrafo Milton Santos, né, que é um dos maiores geógrafos do mundo e é um brasileiro preto e muito, muito importante no que diz respeito ao conhecimento geográfico. O Milton Santos, ele chamava a globalização do desenvolvimento do meio técnico, científico, informacional. Dá um IFE aqui. Informacional. O que nós damos bem exemplo da terceira revolução industrial. A terceira revolução, ela quer um profissional cada dia mais qualificado e que seja um profissional multiuso, que é o que nós chamamos de sistema do toyotismo, por exemplo. Que é o sistema just in time, né? O sistema no tempo certo, que é um sistema que as especialidades de cada um vão contar muito. O currículo é muito importante para as nações de uma maneira geral. Vocês vão observar também na aula de tigres asiáticos que o investimento em pesquisas ele é de suma importância para a sociedade. Então, tudo isso faz parte do currículo, de maneira geral. Eu estou começando, assim, para quem está acompanhando a aula pela metade, que sempre tem umas almas aí que faz isso, eu comecei, no caso, na página, só para relembrar, viu, gente? Eu comecei aí na página 60, viu? E a aula de tigres asiáticos, que era uma aula que eu já tinha gravada, aí ficou top também, que eu sempre tenho uma aula top, aí eu vou aproveitar para passar para vocês também. Podia até pular essa parte, mas porque vocês vão estar no ano que vem também na minha disciplina, também tem no livro. Mas como o terceiro ano é só revisão, eu preciso que vocês saibam mais sobre o conteúdo para que a gente, o ano que vem, já meta o aço para seguir o fluxo e
e vocês estarem tinindo para o terceirão, que é isso que eu quero fazer para vocês. Eu quero preparar vocês geral, tá certo? Então aí tem aí, ó, na página 63 tem aquela ovelha, né, que foi clonada, que foi um mal moído no tempo, que é a ovelha Dolly, que foi o primeiro clone no caso, de um mamífero, né? Foi um experimento, o povo dizia que era praticamente o fim do tempo, mas isso é uma das técnicas da terceira revolução industrial, né? A biotecnologia, a química fina, que eu já falei para vocês, tudo isso vai fazendo uma modernidade da terceira revolução industrial cada dia mais. A genética, as alterações genéticas, os transgênicos, né, que são organismos geneticamente modificados, isso já é uma perspectiva dessa nova revolução industrial que nós estamos passando. Cada dia mais um acesso à tecnologia dentro de qualquer âmbito, seja no meio rural ou também no meio urbano, de uma maneira geral, certo? Então, nós vamos ter aí, ó, no caso também, tem na página 64, tem a ovelha Dolly, para quem acompanhar aqui, ó, essa ovelhinha, quando eu era guri, que foi no meio dos anos 2000, essa ovelhinha que deu o que falar, viu? Só que eu me lembro que deu uns problemas, sabe de quê? Que foi o primeiro clone. Tem até hoje até uma novela que foi o clone, mas deu uns problemas de artrose e ela morreu precocemente. Então, eles tiveram que reestudar. Hoje em dia é muito comum, né? Inseminação artificial em animais, né? De grande porte, de maneira geral. Inseminação artificial nos seres humanos. Então, a biotecnologia, ela foi uma das maiores evoluções. A farmacologia na terceira revolução industrial também. Nós vamos ter aí na página 64, cientistas. Inclusive, nós estamos dependendo atualmente desses estudos científicos para o quê? Para descobrir a vacina. Amém. Deus abençoe todos os cientistas da Rússia, da China, do Brasil, de todo canto. Por quê? Nós precisamos desse conhecimento científico para evitar que essa desgraça desse Covid comece a se alastrar ainda mais, né? Então, nós dependemos muito dessa biotecnologia atualmente para poder, o quê? Sanar algumas formas de doenças, como muitas já foram escassas por conta dessa questão da biotecnologia. Hoje temos vacina para H1N1, como a gente debateu, para inúmeras doenças, poliomielite, justamente por conta dessa evolução na biotecnologia. Então, a gente agradece muito essa questão científica dentro das universidades por uma qualidade de vida melhor. Isso acelerou, inclusive, já pegando um aspecto populacional, o envelhecimento cada dia maior da população global. E aí tem um textão aí que a gente, na verdade, vocês podem dar uma lidinha. Não vou ler aqui porque também para a gente não perder tanto tempo, mas tem aí um texto, né, nessa caixa aí que é roxa, né, da terceira revolução industrial e da reengenharia, né? Fala muito sobre a questão da evolução dos métodos do mercado mundial desde os anos 50, do toyotismo que a gente já debateu, de trabalhadores cada dia mais especializados, dos just in time, a flexibilidade da produção, a demanda do mercado consumidor, vai falar muito nesse texto, o consumidor que sempre vai ter a produtividade de procura de preços baixos, então um maior número de empresas surgindo no mundo, né, por conta desse livre acesso, desse livre mercado, desse liberalismo econômico, né? Então, nós vamos ter o método japonês, que é o método mais eficaz da terceira revolução industrial, que é um trabalhador especializado em várias perspectivas, né? Inclusive, especialize-se, viu que o currículo é muito importante nessa nova perspectiva global, certo? Então, é sempre importante você ser um profissional especializado. Além disso, nós vamos ter tecnologias da comunicação que foram evoluindo, né? Como a gente já deu vários exemplos de vários celulares que foram evoluindo com o passar do tempo. Que desde quando tinha o tijolinho até o celular que eu estou aqui gravando a aula para vocês, nós vamos ter uma evolução tecnológica que está na cara da gente. Então, tudo isso vai trabalhar esse texto que eu acho importante vocês darem uma lidinha, que é até bem interessante. Então, se não fosse interessante, se fosse um texto chato, eu dizia logo. Vocês sabem muito bem que eu trabalho com clareza e, acima de tudo, uma grande transparência com meus bebês do segundo ano. Então, com certeza, nós vamos ter um texto interessante, né? Fala de questão de computadores, da evolução de algumas empresas transacionais como o Walmart. Professor, o que é o Walmart? Gente, Big Bom Preço, Hiper Bom Preço, Extra, todas essas empresas são do grupo Walmart, empresas transnacionais. Grande parte dessas empresas de grande porte no Brasil são empresas transnacionais. IBM, de uma maneira de computadores, enfim.
pode ler que vale a pena. E tem aí, inclusive, os termos, né, na página 66, né, que é o just in time, que eu usei muito durante essa nossa aula aqui, essa primeira aula, né, que é uma produção no tempo certo, que elimina os estoques, né, que antigamente os primeiros carros na primeira Revolução Industrial eram cheios de estoques, tudo igual, tudo cheio de estoque e tudo mais. No just in time, não. É de acordo com a demanda que o consumidor quer, no tempo certo. E também sem, no caso, apesar que o preço é exorbitante, mas é a eliminação de estoques, é o just in time, que é a produção de um termo correto, né? Aí tem o glossário, né, tigres asiáticos, que vocês vão ver nessa aula aí. Lembrando que essa aula, por isso que eu vou citar muito terceiro ano, mas é bom que é motivacional. Vou citar muito terceiro ano, que é dos tigres asiáticos, mas é tão importante para o terceiro, que é da revisão, como para vocês. Então, eu fiz essa mesclagem, então assistam as duas. Coloque ok também. Pode colocar lá no vídeo lá dos tigres asiáticos, que é o meu vídeo, então vocês podem colocar o ok com o seu nome também. Vai contar com a mesma presença como se fosse nesse vídeo, tá certo? Então, já explicando que vocês precisarão assistir os dois vídeos. Professora, é longo demais, professora, essas suas aulas. Eu sei, mas vocês me amam e vocês aguentam escutar minha voz, que eu sei disso. E quinta-feira de bônus vocês vão ter o quê? Minha aula ao vivo, que é melhor ainda. Nós vamos ter o que nós estamos na aula passada, né? Aquela questão, tem um glossário aí do Manufacturing Belt. Esse nome é muito chique, né? Que é o cinturão das siderúrgicas, da manufatura dos Estados Unidos. E onde fica o Sun Belt, né? Que é o cinturão do Sol, onde fica o Vale do Silício. O Rust Belt, que é o cinturão do ferrugem, né? Que é o que substitui o Manufacturing Belt, né? Que hoje em dia o que mais se desenvolve nos Estados Unidos é no Sun Belt. E uma fábrica global é justamente a produção fabril que comercializa bens diferentes em todos os lugares do mundo, tá certo? Então ficamos por aqui nessa primeira etapa. Deixa eu ver se eu preciso mais comentar alguma coisa antes de vocês partirem para essa aula de tigres asiáticos, que é um pouquinho demorada. Por isso que eu não tô me detendo tanto a esse capítulo, porque a aula é um pouquinho demorada, tá certo? Então, assistam esse segundo vídeo de tigres asiáticos, coloque também o seu nome e a série, coloque lá nome e série do segundo ano também, viu? Para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo e a atividade vai ser referente a eles, então vocês vão precisar assistir também essa aula. E o ano que vem a gente vai revisar do mesmo jeito, do jeito que a gente fez com o terceiro ano, mas espero encarecidamente que seja ao vivo, porque ao vivo é tudo mais gostoso, né? A gente observa as atitudes, a gente discute em sala, não fica daquele negócio mais morgado, né? Tem os debates, a galera que gosta de falar. Enfim, então, ó, ficamos por aqui, por hoje, ficamos por aqui. Então, façam as atividades propostas e assistam esse segundo vídeo, viu? Não esqueça, é de suma importância. Não deixem de assistir de jeito nenhum. E coloque lá seu nome e segundo ano do ensino médio, que a sua presença será marcada. Desconsidere o começo, porque foi um vídeo que foi referente ao terceiro ano, mas que vocês deverão assistir também, beleza? É nóis, galera! Saudades de vocês. Daqui a pouco a gente se vê. Quinta-feira nós se encontramos de 4 horas da tarde, beleza? Um cheiro. Fui!